Só quero ler um texto bíblico para os aniversariantes, né? Que Deus continue abençoando esses irmãos, assim como todos os irmãos da nossa igreja são abençoados por Deus, e que esses irmãos que estão completando mais um ano na presença do Senhor, eles continuem firmes e abundantes na obra do Senhor, né? Então, aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17 de Colossenses, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe a palavra lida a cada coração, e que cada irmão que completou mais um ano na presença do Senhor, a irmã Bruna, dia 23, né? A irmã Janaína e o irmão Ronaldo, dia 27, que Deus continue abençoando abundantemente a vida desses irmãos. Eles continuem sempre firmes na presença do Senhor, sempre colocando suas vidas para abençoar outros irmãos, para levar a mensagem de salvação a outras vidas. A irmã Bruna, a irmã Janaína, o irmão Ronaldo. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém? Nós vamos também agradecer por esses irmãos. Vamos orar nesse momento, agradecendo por essas vidas. Eu vou pedir à irmã Vanice que ore agradecendo a Deus por essas vidas. A irmã Bruna, a irmã Janaína e o irmão Ronaldo. Bom dia, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida que concedeste a cada um de nós, pela oportunidade que tu nos dás de estar, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. Quero te pedir, Senhor, pelos irmãos, agradecer, Senhor, pelos irmãos que completaram mais um ano de vida, de existência aqui nesta terra, Deus, que o Senhor dê a cada um deles, a irmã Janaína, o irmão Ronaldo, a irmã Bruna, muita saúde, muita paz, que eles tenham oportunidade de, a cada dia, testemunhar o grande amor de Cristo na vida deles, na vida dos seus, ó Deus. Abençoa, Senhor, que eles possam, Senhor, ter o prazer e o privilégio sempre de estar louvando e bendizendo o seu nome. Nós te agradecemos também por tudo que tem feito em nossas vidas, não somente nos aniversariantes, ó Pai, mas de toda a família Cibes, ó Deus, de todos aqueles, Senhor, que separa esse momento para cultuar conosco através, Senhor, da internet, ó Pai, que tu possa estar com cada um que neste momento também cultua a Ti, Senhor, juntamente com a segunda igreja em São Sebastião. Nós somos gratos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Tenha um domingo cheio de paz, cheio de alegria, na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Se você for visitar alguém, com muito cuidado, usando a máscara, se higienizando, né, que você tome todos os cuidados necessários para que a gente faça a nossa parte. A gente sabe que Deus está conosco, mas é necessário que a gente também faça a nossa parte para não sermos infectados e nem infectarmos outras pessoas, ok? Então, como cristão, a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade diante da sociedade e darmos bom testemunho. As pessoas olham bastante para a gente e para os cristãos, e a gente tem que zelar, primar por esse bom testemunho
diante da sociedade. Então, as nossas atitudes falam bem mais alto do que as nossas palavras. É necessário falarmos, mas as nossas atitudes têm que acompanhar a nossa fala, ok? Então, aí, todo cuidado, não só no final de semana, mas também durante a semana, quando nós saímos no dia a dia para as nossas atividades, os nossos compromissos. Queremos também lembrar os irmãos de estar hoje fazendo a sua inscrição. Durante a semana foi enfatizado isso, para participar, para prestar o seu culto no templo. Né? Tem um número limitado, então faça a sua inscrição com a irmã Vanessa e para garantir lá a sua presença no templo para prestar culto. Os irmãos que estão aí no grupo de risco, não precisa estar lá, né? Porque é grupo de risco, às vezes o irmão tem diabetes, pressão alta, é cardíaco. Então, preste seu culto em casa, né? Vai estar ali sendo publicado na live, no Facebook, e aí você pode estar prestando seu culto em casa com seu familiar. E aqueles irmãos que não estão no grupo de risco, faça a sua inscrição e vá prestar o seu culto. Hoje nós temos ceia, né? E o pastor pede para que os irmãos que leve o kit em casa, esteja comunicando, né, para que leve esse kit e você possa participar da ceia. Amém? Nós vamos continuar prestando culto a Deus. A irmã Vanessa está colocando aí que tem 13 vagas para cada culto, tá? Então, tem 13 vagas aí. Irmão, corra, porque as vagas estão se esgotando, tá? Nós vamos passar agora a palavra para o irmão Joel, que vai continuar prestando culto ao Senhor, pondo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe cada um. Um bom domingo para todos. Bom dia. Deixa eu fechar aqui. Tudo bom? Hoje é dia 28 de junho de 2020. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de São Sebastião, aqui do estado de São Paulo. Quero agradecer a presença dos irmãos. E hoje nós estamos, mais uma vez, órfãos de cineasta. Meu filho está em São Paulo e não está conosco. Mas Deus está conosco, Deus está nos abençoando e nos ajudando nesse momento. Que estejamos prestando um culto de louvor a Deus. Quero agradecer a presença da Vanessa, Ana Cláudia, Djalma Bauer, é meu primo, estou com saudade de ti, meu querido, pelo pastor, a Milena, Maeli Cibele, José Saturnino, minha mãe, Regina Cibeg, meu irmão do Canadá, o Jonas, José Emerson, Vanessa, Vanderlei, Érica, Atilan, Celina. Não esqueçamos da nossa irmã Leninha, que está no hospital em São José dos Campos, que Deus possa estar abençoando a vida dela, dos médicos e enfermeiros, dando sabedoria e dando sua cura para nossa irmã, em nome de Jesus. Não esqueçamos de orar durante a semana por ela, todos os dias. Bom dia, Beto, Vanderlei, Érica, Micael, não esqueçamos de orar pelo Micael, Dalva e Almir, os nossos vizinhos aqui de Barê, Miqueias, Vera, Dona Ruth também, Vanice está agradecendo pela Dona Ruth, que Deus escutou nosso clamor e agora já está em casa dos familiares, glória a Deus. Saulo, estou com saudade do seu café. Maria do Carmo, André Valentim, Aline. Bem, pessoal, o meu celular às vezes não mostra o nome de todo mundo, tá?
Mas quero agradecer a todos. E eu queria... agora nós vamos ouvir uma música, Advogado Fiel, da Bruna Carla, interpretado pela Fanny. Espera um pouquinho só. Agora eu vou falar. Você interpreta? Na verdade, essa música ela é muito difícil, né, para colocar no contexto que a gente sempre fala, no contexto em libras. Mas eu fiz em bimodal. Eu não vou explicar direito o que é isso, mas eu estou explicando que é bimodal, que são uma modalidade que eu coloco a língua portuguesa em primeiro lugar para depois colocar a libras. Então, eu passei para os surdos, eles entenderam, mas eu ainda vou dever tentar fazer essa música totalmente em libras, o que não é em bimodal, ok? Então, por isso que vocês vão achar um pouco diferente ela. Mas, tá aí a música, vamos ouvi-la. Perseguições, com as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado
advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Bom dia. Soltou o microfone? Sim. Minha esposa pergunta se eu soltei o microfone. É porque às vezes eu esqueço e eu deixo travado o microfone. Queria falar também, aqui temos a Vera Souza, bom dia. Outras pessoas que estavam, Vanessa, acho que eu não falei. Falou. Falei? Rosaura Feijó, ela ama Libras. Tarcísia, Elaine Maldonado, meu amigo verdadeiro, Rosaura Feijó. Átila Martins, já falei também. Maria do Carmo, Glória. Agora, quem ele não falou, né? Depois avisa que a gente agradece a presença. Mas nós estamos aqui para cultuar, para louvar o nome de Deus. Eu queria pedir para a Fanny que estivesse orando, agora eu vou interpretar, que Deus fale ao nosso coração através do estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por este dia, Senhor. Eu quero agradecer por esta noite, Senhor, por todos que estão agora nos vendo em seus lares, Senhor. Agradecemos pelo dom da vida, Senhor, que Tu nos concede. Ó Pai, esteja agora também com as pessoas, ó Pai, que estão doentes ou passando por problemas, Senhor, que eles possam juntos cultuar no dia de hoje, Senhor. Que possamos, Senhor, aprender mais da Tua palavra, ó Pai. Usa o Joel, usa a mim, e que a gente possa, Senhor, estar sempre nos Teus caminhos, Senhor. E que nós possamos, Senhor, aprender também, através dessa lição, o que Tu queres que nós saibamos, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos sim. Não. Bem, vamos fazer o nosso estudo. Nós, na semana passada, fizemos um estudo sobre o paradoxo da felicidade. Esse estudo também se encontra no YouTube. No YouTube, se você pesquisar a Segunda Igreja Batista de São Sebastião, você encontrará todas as EBDs e todos os cultos de quarta e de domingo. Você vai poder encontrar e vai poder vê-lo. Nós temos aqui, nós começamos esse estudo Paradoxo da Felicidade, na verdade é baseado no Sermão do Monte, mais propriamente nas Bem-aventuranças. E vamos explicar primeiro o que é paradoxo, o que seria paradoxo, vamos ver essa definição, né? Paradoxo é um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos gerais que costumam orientar o pensamento humano
ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria, aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Paradoxo, porque Jesus fez um sermão, falou sobre as bem-aventuranças com ideias que contrariavam o senso comum, que contrariavam o que nós consideramos na época e até hoje, que muitas vezes nós consideramos como sendo o lógico, o normal e o verdadeiro. E ele ensina jeitos de nós sermos bem-aventurados. Bem-aventurado vem da palavra Macários, que significa feliz, abençoado, e alguns dão como completamente realizado, mas basicamente é feliz ou abençoado. E Jesus, ele trouxe essa visão para que nós entendamos o que é ser muito mais que um religioso e ser um cristão de verdade. Nós já falamos na semana passada sobre essas 3 bem-aventuranças. Eu vou repetir rapidamente porque as bem-aventuranças que Jesus coloca, elas não são colocadas a esmo. Elas não são colocadas de qualquer jeito. Elas têm um propósito, têm um significado e têm uma sequência. Irmãos, o pastor até recomendou que eu lesse um livro sobre o assunto. Eu estou lendo esse livro e realmente eu vi vários estudos sobre isso, estou estudando bastante e é muito complexo. Talvez eu nunca tivesse a noção do quão complexo é falar sobre isso. Se eu tivesse, talvez eu não falasse. Mas eu sinto que Deus nos orienta ao que Ele quer que falemos, né? E eu tenho aprendido muito, como a Fanny falou, que Deus fale conosco. Eu acho que quem vai dar o estudo é o que mais aprende. E mexeu com minha vida. Bem-aventuranças também são sinais de caráter que Deus quer para os seus filhos. É o que Ele espera que nós sejamos, mais próximos de Jesus. Vamos ver então por que é um paradoxo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes ou abençoados os pobres. Muito interessante que, costumeiramente, eu vou passar rapidamente esses 3 porque eu já dei na semana passada. Mas nós temos a visão de que feliz ou abençoado é o que tem recurso. E não o miserável. Esse pobre aí é no sentido de miserável. Ele feliz ou miserável. Fala, mas que coisa estranha. Realmente é um paradoxo, é uma contradição com o nosso conceito. Muitas pessoas, ao lerem esse versículo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, criaram inclusive religiões ou grupos que acreditavam que se você se tornar miserável financeiramente, você vai estar sendo abençoado. É isso mesmo que Deus quer? É esse sentido de pobre que Deus fala? Não, não é no sentido financeiro. É pobre de espírito, ou pobre em espírito, ou pobres de coração, dependendo da versão. Com relação a você se entender ou se conscientizar de que você é um nada, que você é um miserável pecador diante de Deus e que você não alcançará Deus pelo seu esforço. Você não tem como chegar a Deus pela sua força. Você é um perdido pecador. Essa é a ideia. Você é um pobre de espírito. Porque a palavra de Deus diz assim, que o salário do pecado é a morte. E diz que também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus. Quando você se conscientiza do seu estado pecaminoso, da sua miséria espiritual, aí sim, você se aproxima da busca por Cristo. Você então busca Jesus para que Ele restaure sua vida. É mais ou menos o que você tem com Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos diz assim que o primeiro passo para um alcoólatra é ele reconhecer que é alcoólatra. Porque muitas pessoas são alcoólatras, mas eles não acham que precisam de ajuda, porque eles nem se consideram alcoólatras. E não tem como você tratar uma pessoa dessa se ela não se reconhecer como alcoólatra. Da mesma forma, você tem que se reconhecer como um pecador e perdido para que Jesus te toque. Aí vem em seguida, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chora pelo seu pecado, pelo pecado do seu irmão, da sua família, da sua cidade, do seu país.
chora porque o pecado leva à morte, ao inferno. Então você chora pela sua miséria, chora pelo seu estado. E aí diz que você vai ser consolado, porque você crendo em Cristo Jesus, sua vida vai ser mudada. Aliás, as bem-aventuranças só têm a ver com quem crê em Cristo Jesus. Com quem não crê, com quem não tem essa fé, ela realmente não tem nenhum sentido. Ela não faz sentido. Isso aí é para quem crê em Cristo Jesus. Para quem não crê, não tem sentido. Parece um monte de bobagem, sem sentido. E vai ficando pior, porque as bem-aventuranças vão apertando mais ainda, e você fala, mas não tem sentido, porque é um contrassenso. Realmente é um paradoxo. Jesus entra com um paradoxo, com um contrassenso. É uma ideia contrária ao senso comum, é uma ideia contrária ao que nós temos para o nosso dia a dia. Bem-aventurado, feliz o que chora, feliz o que se lamenta pelo seu pecado, porque ele vai ser consolado, feliz aquele que se arrepende do seu caminho, porque ele vai ser salvo. Essa é a ideia. Bem-aventurado os mansos, feliz, abençoado os mansos, abençoado aquele que, como Jesus, quando era insultado, não revidava. Quando falavam mal dele, ele não ameaçava. Aquele que considera que tudo é de Jesus, tudo é de Deus, a sua vida é de Deus. Ele crê que tudo é para ele, a salvação vem de Jesus, você não alcança a salvação por si mesmo. Tudo é de Jesus, tudo é por Deus, tudo é para ele, por ele e para ele, tudo é por ele. Quando você entende que todas as coisas são para ele, sua vida é para ele, tudo que você tem nessa terra é para ele, e seu tempo é para ele, ele fala que você vai herdar a terra, você vai herdar o céu. Promessas maravilhosas. Hoje nós vamos continuar no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então ele continua as bem-aventuranças, falando que feliz aquele que tem fome e sede, porque vai ser farto. Não porque vai ficar com fome e sede, mas porque vai ser satisfeito. Uma coisa interessante é que hoje em dia as pessoas buscam a felicidade. Então fala, importante é ser feliz, importante é buscar a felicidade. Mas Jesus, ele fala que não, que a felicidade não é algo que você deva buscar, diretamente não. Não é fome e sede de felicidade ou fome e sede de bênção. Ela é um resultado de busca de um outro alvo. Hoje em dia as pessoas buscam com intensidade a felicidade e passa a ser o centro da sua vida. Tanto que, por que você quer um outro emprego? Para que você quer ganhar mais? Por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer aquilo? Porque você quer ser feliz. Porque você quer sua família feliz. Porque você quer as coisas. Eu sempre estou dando uma olhadinha aqui para ver se não caiu ou deu algum problema. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Porque a felicidade, eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que a busca da felicidade é alguma coisa cristã. Não é. É claro que é. Deus quer que você esteja feliz. Isso é um fato. Mas o fato de você achar que a razão da sua vida é a busca da felicidade não é o ponto cristão. Muitas pessoas, em busca da felicidade, fazem coisas atrozes. Por exemplo, você chega, não, eu vou acabar com o meu casamento porque eu não estou feliz. Então a felicidade se torna razão, porque tudo tem que cooperar para a minha felicidade. Eu sou o centro do universo, entendeu? E tudo tem que cooperar para a minha felicidade. Esse não é o plano de Deus, porque o plano de Deus é Deus o centro do universo, não é? Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo demais fará. Olha como é diferente. Deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja do coração. Deus é o centro do universo. E as coisas vão ser resultantes disso. Tem pessoas que abandonam os filhos porque não está trazendo felicidade. Ainda mais se for deficiente. Ele abandona, fala, eu vou deixar numa instituição porque eu não estou sendo feliz. Ou seja, a felicidade virou desculpa. Você abandona animais. O animal está atrapalhando sua vida. Você joga ele na estrada. Veja, mas eu fiz isso porque estava acabando com a minha felicidade. Você abandona os seus avós no asilo, você abandona, porque tudo que você fizer é para a sua felicidade. Você rouba para você ficar feliz. Você faz tudo que é de mal e terrível porque te agrada, porque te faz bem, você se sente melhor. Eu falo, mas eu me sinto bem, eu fico feliz, como se fosse uma justificativa. Mas não é o que Jesus fala. Mas o que é justiça?
O que é justiça? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por que eu falo isso? Deixa eu voltar aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Está em Romanos capítulo 3, versículos 22 a 24. Ou seja, a justiça de Deus, ela vem não pela sua atitude, não pela sua mão, porque muitas pessoas imaginam que essa justiça seja com relação à justiça social, ou a justiça para a sua vida, ou a justiça de um fato injusto que aconteceu contigo. Não, essa justiça tem a ver com o seu pecado, tem a ver com o fato de você ter que ir para o inferno e você ser livre disso, essa justiça ser completa em Cristo Jesus. Através da fé, o seu pecado é justificado, porque você não pode aparecer perante Deus com pecado. Seu pecado tem que ser expiado, tem que ser limpo, tem que ser lavado, e você tem que ser justificado. Só que você não consegue fazer isso pelo seu esforço. Não é uma coisa boa que você faz que apaga uma ruim. Não funciona assim. O seu pecado, ele só pode apagar se você crê em Cristo Jesus, se você se entregar a Ele, se você andar no caminho dele. Então, você é justificado gratuitamente, é de graça, pela redenção em Cristo Jesus. Essa é a justiça de Deus na sua vida. Então a Bíblia fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é a justiça de Deus. Então, justiça tem a ver com o quê? De desejo de ser salvo, com o desejo de ser igual a Jesus. Esse desejo de servir a Jesus, essa fome. Você ora, você lê a palavra de Deus, você diz, eu falei que isso aí é para cristão, lembra? A pergunta é, você lê, quantas horas você guarda para oração, para meditar? Se você lê as histórias da igreja cristã, de pessoas que foram usadas por Deus e tiveram grandes avivamentos, vai ver que essas pessoas oravam de 4 a 5 horas por dia. De 4 a 5 horas por dia. Elas davam seu tempo para Deus. Tem a história de um médico brasileiro que estava nos Estados Unidos, ele morava lá. E ele decidiu se matar. Ele decidiu se suicidar. E ele estava na rua e queria se matar. Só que ele estava andando e ele escutou uma música. E a música é um coral cantando e era muito lindo. Era muito lindo. Ele se comoveu com aquilo. E ele foi atrás saber o que era. Ele entrou numa igreja de negros. Uma igreja cristã de negros. Lá nos Estados Unidos tem uma segregação muito grande. Existe igreja de branco e igreja de negro. E ele entrou lá. Todo mundo achou estranho isso. Eu conheci esse médico. Ele entrou na igreja, mas ninguém falou nada, mas achou muito estranho. Ele branco entrando na igreja de negro. E ele ficou maravilhado com aquele coral e se converteu. E ele continuou voltando lá e eles acabaram acostumando com ele. Esse médico pegou a Bíblia para ler. Sabe quanto tempo ele demorou para ler a Bíblia inteira? 1 semana. Ele tinha fome e sede de conhecer Jesus. Tinha fome e sede. 1 semana. Vou dar um outro exemplo de fome e sede. Um estudante de odontologia crente, estava estudando para ser dentista, a família de origem nipônica, japonesa, não era crente, mas ele era. E ele passou na faculdade, estava estudando, a família ajudando, porque o curso é caro, é difícil, e a família ainda montou um consultório para ele, que é muito caro, muito complicado. Só que no meio do curso, Deus chamou ele para ser pastor, para ele largar o curso de odontologia e fazer um seminário. E aquilo começou a queimar nele, e ele não conseguia mais continuar. E ele abandonou a odontologia para fazer o seminário. Como é que você acha que a família recebeu isso? A família recebeu muito mal e abandonou ele. E desgraçou ele. Mas ele tinha fome e sede de fazer a vontade de Deus.
João 4,34, Jesus diz a seguinte coisa: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que interessante. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a sua comida? Ontem a gente comeu feijoada, né? E pastel. Só coisa sadia. Bem, mas qual é a sua comida? Sem brincadeira, é claro que nós comemos, mas o que é aquilo que te faz, que faz você, que te dá ânimo, que te comove, que te anima, que aquilo faz você ficar vivo? Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu tenho fome de fazer a obra de Deus. Você tem fome do quê? Não estou falando de comida física, mas espiritual. Qual é a sua fome? Qual o tempo que nós guardamos para Deus? Muitas vezes a gente não tem tempo para Deus, mas a gente está fazendo um monte de coisa que não precisava ser feita. A gente desperdiça tempos em coisas inúteis. Nós temos que rever nossas prioridades. Vou dar um exemplo de um atleta. Aqui em Maresias a gente tem o nome dele? O Medina. Mas existem muitos atletas olímpicos. O Medina foi 2 vezes campeão mundial de surf. Você acha que ele, surfando final de semana, vira campeão mundial? Para você se tornar um campeão, um atleta a nível internacional, você tem que levantar e ir dormir pensando nisso. O que você come tem a ver com isso. O que você faz todo dia tem a ver com isso. Você se dedica a isso. Você não come qualquer coisa, não vai dormir qualquer horário. Você toma cuidado. Para você ser um campeão, você tem que treinar intensamente. Por quê? O Medina tinha fome e sede de ser campeão. Uma constante necessidade de ser campeão. E nós temos que ter essa fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ontem eu estava vendo um testemunho do Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes foi o cantor... Como é o nome do grupo dele? Antes? O grupo de rock antes. Antes era... Eu não lembro. Os Mamonas? Não, Mamonas morreu todo mundo. Não, ele era do Raimundos. Raimundos. E ele se converteu. E ele deu um testemunho maravilhoso. E ele falou... Ele foi explicar o que era a vida cristã. Ele foi explicar a seguinte coisa. Que imagina que você é um foguete. Eu gostei dessa história. Essa ilustração eu achei ótima. Imagina que você é um foguete enorme, pesado, enorme, grande. E você está olhando para o céu. Só que você não tem combustível. Você não vai sair do chão sem combustível. Aí Jesus olha para você lá de cima e fala: vem, e te enche de combustível. Aí você dá o sim para Jesus. E seu foguete sai. E sai subindo. Eu fiz foguete, olha, foguete. E sai subindo. Né? O mundo te puxando para baixo com a lei da gravidade, te chamando, volta, não vai subir. E ele fala, e ele fazendo aquela força para subir, aquele barulho, aquele esforço de subir para Jesus. Ele falou, quando ele se converteu, ele não queria mais ficar na terra, ele queria subir para Cristo, ele queria uma vida, ele tinha fome e sede de subir para Jesus, e ele queria viver essa vida intensamente com Jesus. Essa é a ideia de vida cristã. Se você buscar, você tiver fome e sede, você vai ser farto, feliz e abençoado. Se você tiver fome e sede de justiça, fome e sede de andar com Cristo. A resposta que Jesus te dá, se você tiver essa fome, então você vai ser farto, vai ser feliz e abençoado. A última, nós vamos falar de 2 bem-aventuranças. Nós falamos da ser fome e sede de justiça, e vamos falar de ser da misericordiosa. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. Uma coisa importante, não basta você fingir, não basta ser, antes de você agir como crente, você tem que ser crente. Você tem que ser antes de fazer, atitude antes de ação, essência antes de realizar. Não é uma coisa externa. Você nunca vai conseguir fazer essas bem-aventuranças pelo seu esforço. Isso é uma ação do Santo Espírito de Deus. Em Gálatas 2:20
A parte A fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que lindo. Então é a ação do quê? Do Espírito Santo. Nós mostramos pela nossa vida e atitude se somos ou não humildes de espírito, se nos lamentamos ou não chorando, se somos ou não mansos, se temos ou não fome e sede de justiça. Não é o homem natural, não é seu esforço de homem, mas o Espírito Santo controlando sua vida. É uma ação do Espírito do Santo de Deus. Misericordioso quer dizer piedoso, complacente, benévolo, perdoa o mal que lhe fazem. Não é natural ser misericordioso, não tem nada a ver com temperamento. Muita gente fala assim: ah, não, mas ele é mais calminho, né? O outro é mais nervoso, não vai dar. Para ele é mais fácil. Isso não tem nada a ver com temperamento, não tem a ver com o homem natural, uma ação do Santo Espírito de Deus na sua vida. Misericórdia olha para as consequências do pecado e dá compaixão com desejo de aliviar o sofrimento. Que bonito, né? Vou dar um exemplo. Bom samaritano. O que é o bom samaritano? Ele estava andando, viu um homem caído, que tinha sido assaltado, precisando de ajuda. Ele foi lá, cuidou dele, colocou ele, levou ele, deixou numa estalagem, pagou para cuidarem dele e depois ia voltar e cuidar de novo. Passaram outras pessoas por esse rapaz, mas o que eles fizeram? Passaram, ficaram com dó, pena e foram embora. Misericórdia tem a ver com ação. Vou dar um outro exemplo. Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus olhou para a nossa miséria, olhou que nós estávamos indo para o inferno e mandou Jesus, para que se a gente crê nele, a gente entregar nossa vida para ele, nós possamos ser salvos, possamos ser mudados e o Deus habitar dentro de você com o seu Santo Espírito. A ação misericordiosa de Deus. Em Lucas 23, 34, nós vemos Jesus falando: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Alguém sabe quando é que Jesus falou isso? Alguém sabe? Pastor, não vale. Jesus falou isso quando estava sendo crucificado. Eu tenho aqui em casa uma árvore, chama primavera. Deixa eu ver se vocês estão me escutando. Não. Essa primavera ela é bonita, tem flores lindas, mas tem um espinho forte. Ele é tão forte que ele pode furar o pneu de um carro. Você pega o facão e bate no espinho, faz barulho como se estivesse batendo metal. Eu tenho diabetes, então, vez por outra, eu vou ver como é que está a minha glicemia, eu furo o dedo. Mas vou falar uma coisa, furar o dedo nesse espinho dói 10 vezes mais. Quando você fura o dedo para tirar, só dá um tal, assim, não dói, assim, não fica doendo. Mas você fura o dedo nesse espinho, fica doendo. Imagina Jesus, enfiaram um espinho na cabeça dele e apertaram. Aquilo dói demais. Bateram nele, chicotearam, deram soco, cuspiram nele, tiraram a roupa, pregaram numa cruz, furaram ele, ainda pegaram a roupa dele e ainda fizeram sorteio. E o que Jesus fala? Perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aí você fala: mas isso é porque ele é Jesus. Você está falando de Jesus, meu amigo, você está falando de Jesus, meu amigo. Você quer se comparar? Então vamos falar de Estevão. Em Atos 7,60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados por esse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Adormecer é um jeito bonito de falar que ele morreu. Ok? Quem é esse Estevão? Esse Estevão é um seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Ele estava sendo apedrejado quando ele falou isso. Você viu que a misericórdia que Jesus tinha foi passada para ele. Nós temos que ser seguidores de Jesus, copiar o que Jesus fazia.
Isso é uma ação do Santo Espírito, é uma ação nossa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso tem a ver com perdão, viu? O perdão. Se você não perdoa, como pode pedir perdão? Você nunca compreendeu o perdão. Você ouviu falar do credor incompassivo? A Bíblia fala que um rei foi fazer contas e descobriu que tinha muita gente devendo para ele, né? Em especial um certo servo. Chamou ele, vem cá, você tem que pagar a dívida aqui, ó. Pagar a dívida. Aí, qual é a dívida? Olha, era um valor muito alto. Vamos fazer de conta que seja R$1 trilhão. É um valor impagável. Aí ele falou, não tem esse dinheiro, então você vai ser preso, sua família, seus filhos, tudo vai ficar na cadeia, eu vou pegar tudo que você tem até que você pague o último centavo. Aí ele se ajoelhou, por favor, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Me dá um tempo que eu vou pagar tudo. Mas nem que esse homem vivesse 1000 anos, ele pagava a dívida. A dívida era impagável, impagável. Era um valor absurdo, ele não tinha como pagar. O rei olhou para ele e viu que ele não podia pagar. E o rei não estendeu o prazo, não. O rei perdoou. Você está perdoado. Não precisa mais pagar. Esse homem saiu e encontrou um conservo. O cara estava devendo R$100 para ele. Eu estou falando R$100, mas na Bíblia não é R$100, tá? Estava devendo um dinheiro para ele. Eu estava devendo um dinheiro para ele. Aí ele falou assim, paga o que você está devendo. Ele falou, eu não tenho agora, me dá um tempo que eu pago. Não. Levar para a cadeia. Esse cara está devendo, manda trancafiar na cadeia. Não aceito, não. As pessoas que viram foram contar para o rei. O rei chamou ele. Ué, por que você não fez igual eu fiz com você? Agora, por causa disso, você vai ser preso. Jesus fala, se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. A coisa é muito mais complexa que isso. Na verdade, esse homem nunca entendeu o perdão. Ele nunca recebeu o perdão. Porque apesar do perdão do rei ter sido dado, ele não entendeu. Ele ainda achava que tinha que pagar a dívida. Ele ainda achava, eu preciso pagar essa dívida. Ele achava isso. Por isso que ele estava cobrando o outro. Falou, me paga, porque ele falou, vou ajuntando até pagar o rei. Ele não está entendendo. O rei disse que não precisava pagar. Então, como ele não recebeu o perdão, ele também não perdoava. Funciona assim. Se você não compreendeu o que é o perdão, você não perdoa o outro. E você não alcança o perdão e não alcança a misericórdia porque você não aceita o perdão de Deus. Você não aceita a misericórdia de Deus, então você não consegue despender essa misericórdia ao outro. Quando você aceita o perdão e a misericórdia de Deus, você se torna misericordioso. Somos misericordiosos porque recebemos misericórdia. A graça de Deus nos faz misericordiosos. É a ação do Espírito Santo, não é uma coisa natural nossa. Essa era a meditação que eu tinha, que nós possamos fazer isso, pensar nisso e viver isso. Se os irmãos quiserem, eu continuo com as bem-aventuranças. Se os irmãos não quiserem, pode mudar. Lembre-se, isso aqui é uma escola bíblica dominical. Os irmãos fiquem livres a dar a sua opinião, fazer perguntas e tudo mais, no tempo que temos, claro. Vamos ter uma aula de Libras, mas antes vamos terminar com uma oração? Vamos acabar. Senhor amado, Senhor bendito, obrigado por essa aula, esteja abençoando, meu Pai, a todos que estão ouvindo, esteja derramando suas bênçãos sobre eles, esteja abençoando agora a pequena aula de Libras e abençoando o Feni que vai dar. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter nossa aula de Libras. Isso. Estão prontos? Fizeram exercício com as mãos? Vamos lá? Joel, eu falo agora e você vai fazer o gestinho, certo? Então tá bom. Alegre. Olha só como é que fica a mão, ó. Tá vendo a mão assim, ó, palma aberta? Você chega aqui e faz alegre. Mas não pode fazer uma cara assim, ó. Você tá alegre, você não está o quê? Você não está triste, certo? Por quê? Ó, as duas mãos aqui, ó, como se você apontasse aqui, ó. Por quê? Bate um indicador no outro. Por quê? Contar. Nesse caso, contar é... Vamos colocar esse sinal aqui, ó. Sabe o... como é que o pessoal fala? Hang loose.
Você vai fazer isso aqui e vai fazer isso aqui. Ó, eu envio para cá e envio para cá, tá? Eu conto para ela, ela me conta. Isso, nós vamos fazer isso, como contar. Tem vários tipos de contar, tá, pessoal? Aqui a gente só tá fazendo mesmo as musiquinhas. Quem sabe mais pro futuro as coisas mudam. Orar. E saber? Orar. Saber. Ó, tudo com a mão aqui, ó. Saber. Orar. Tá? Cristo, ela vai fazer Jesus, tá? Eu vou fazer Tem Cristo, Jesus. que é assim, mas ela vai fazer Jesus para ficar mais simples Jesus, agora. ó. Os cravos aqui, ó. Dedo médio. Aqui, bate aqui. E o outro dedo médio na outra mão. Isso é Jesus. O que nós aprendemos semana passada. Esqueceram, né? Tá bom. Salvar. Vamos fazer assim. Salvação. Tem alguma coisa aqui, você pega e puxa para você. Isso. Puxa. Salvar. E transformar. Esse pode ser um pouco... Faz ok. Mas faz ok. Vira assim, faz assim. isso, um pouquinho mais complicado. Ok. Mas um aqui, ó. E o outro aqui. Mas assim, um tá legal e o outro tá pior. Aí um vira do outro. Assim, transformar, Um tá- transformar ou transformar. Assim. Transformar, tá? Transformar. Um tá legal, outro tá pior. Entenderam? Vamos fazer bem rapidinho. Alegre, porque, contar, saber, orar, Cristo, salvar e transformar. Quero ver, hein? Vamos lá. Essa é fácil. A Aline falou, continua, irmão Joel. Continue abençoando, Anderson falou. Obrigado, irmão. A Janice também quer que continue. Meu filho só deu risada. Vamos lá? Obrigado, Elaine. Oh. Vamos lá? Só vendo aqui, peraí, a Dalva falou para continuar. Obrigado, pastor. Ontem ele me trouxe o kit ceia aqui. Obrigado, irmão. O pastor é uma benção. Faltado graça nos relacionamentos, a Aline falou. É verdade, é muito verdade. Aí a Gisele me falou que era o Raimundos, mas obrigado, eu lembrei. A palavra de Deus é maravilhosa. Obrigado, irmãos, pelas participações, tá? Tarcísio também falou, continue. Vamos lá, agora eu vou tocar a música, hein? Presta atenção. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me o porquê. Estou alegre, porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, podes contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Mais uma vez, estou alegre. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me o porquê. Estou alegre, porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, podes contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Ei, Gustavo, conseguiram fazer? Ligou aí o som? Sim, já liguei. Foi fácil, né?
Tá facinho. Tá moleza? Então tá bom. Tá. Tenha um bom domingo. Queria... deixa eu pôr aqui. Só lembrando, cultos presenciais, domingo às 17h, 19h30, tem que reservar nos telefones que estão abaixo. Você vai via WhatsApp e você fala com a secretária e com o pastor. E você reserva já segundo as vagas. Quantas vagas ainda temos, irmã? Esperar um pouquinho que tem um delay depois que eu falo, um delay de alguns segundos ainda. Aí meu filho falou muito lindos. Ai, fofo. Aí meu irmão falou continua assim. Aí mais um falando continua. Por isso eu alegre estou. Então, quartas-feiras também há culto presencial às 20 horas, tá? E todos com o pastor Renato Gama Marques. Vocês precisam agendar por telefone. Irmão, pastor aí. Eu só quero ver se ela me fala quantos tem. Quantas vagas ainda tem? Marcos Vinícius, um abraço pro irmão. Uma bênção, rapaz, uma bênção. Quantas vagas tem? Vocês sabem? Vanessa, a secretária, falou que tem 13 vagas. Então, reservem, falem com ela, liguem. Aí vocês vão falando com ela, vocês já vão saber quantas vagas tem também. E nos telefones que está abaixo, tá? Não se esqueça, quem não puder ir, não precisa ir. Há um número limitado, há uma questão de higienização, precisa usar máscara. Quem não pode ir, fique em casa e assista pelo Face. Cultue a Deus da mesma maneira. O importante é você estar cultuando a Deus. Bom? Obrigado, irmãos. Que tenham um bom domingo, que Deus abençoe. Vamos terminar só com uma oração. Que tenhamos um dia na paz do Senhor, guardado por Ele. Senhora Fã. Ora. Obrigada, Senhor, por este domingo. Que possamos, Senhor, guardar estas palavras e que possamos, Senhor, estar aprendendo cada dia mais a sermos como cristãos, Senhor. E bem-aventurados somos, Senhor, porque temos Cristo como nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom domingo.